Vocês estavam aguardando, né, o novo quadro aqui do Jéssica Venderrocha, esse canal, né, que cresceu, né, ao longo da minha trajetória. E eu já estava com esse desejo no meu coração de estar trazendo esse quadro novo, né, o Nossa História. E eu dei um spoilerzinho, inclusive, lá na minha rede social, falando um pouco, né, do que eu iria trazer nesse pod. Eu não vou nem falar podcast, na verdade são entrevistas, testemunhos, palavras, né, o que Deus nos direcionar a gente vai fazer aqui. Então, esse quadro, ele para mim, ele tem a minha história, né, que vem inspirando tantas pessoas. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, que inclusive ele fez parte dos meus, eu acho que mais da metade dos meus vídeos ele fez parte, que é o Caleb, meu filho. Se vocês não lembram, eu tive um primeiro vídeo, mais ou menos, um dos primeiros vídeos, em que eu, na época, eu gravava no fundo, tinha um barranco no fundo, eu estava gravando dentro do carro. Inclusive, ele entrava no carro, ele saía, chovendo, ele era muito pequeno na época. E eu me lembro que naquele período ali, era o que eu conseguia para poder gravar meus vídeos no YouTube. Aquele vídeo, depois de um ano, viralizou. E eu me lembro, né, gente, 80% daqueles comentários: nossa, a criança está no fundo do vídeo, a criança está chorando, nossa, parecia que estava atrapalhando, mas ele não estava atrapalhando. Se a gente está aqui hoje, Caleb já está com, esse ano ele faz 11 anos, se não fosse aqueles inícios, né, eu não estaria aqui hoje. Como eu costumo falar, né, comece. Então, nesse quadro que vai ao ar agora no YouTube, se você ainda não é inscrito, se inscreva, já ativa as notificações aqui, né, para você estar acompanhando a nossa história. E eu tenho certeza que a minha história, a história dele, as nossas histórias sempre vão inspirar, porque assim como lá atrás, em 2018, quando eu comecei no canal no YouTube, um ano depois, em 2019, um dos primeiros vídeos viralizou, foi para 1 milhão de visualização. E se eu tô aqui hoje, graças a esses vídeos tão conflituosos, né? Sem imagem, sem fundo, e hoje a gente está aqui com o nosso programa, né? Então ele tinha que ser meu primeiro convidado, porque graças a ele que eu também comecei a gravar meus vídeos no YouTube. E, né, para quem está acompanhando aí sabe que às vezes é tanta coisa que eu venho fazendo, né? Algumas pessoas andaram reclamando, né, a respeito dos vídeos, dos conteúdos. Está demorando postar, está demorando jogar no YouTube. Pois é, a gente estava preparando muitas coisas boas para vocês. Inclusive, eu vou estar fazendo hoje aqui algumas perguntinhas para ele, né? Então, para mim é muito importante ele estar aqui. Caleb, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom dia. O mês de abril é o mês do seu aniversário. Então, na verdade, por que eu trouxe você hoje aqui para poder falar um pouquinho? Você lembra um pouco daqueles episódios que a gente gravava, você sempre no fundo dos vídeos? Lembro sim, bastante até. E como é para você? Como é hoje para você, na verdade, ter a minha história de vida nas redes sociais, com qual você fez parte disso, eu como sua mãe, né? Agora esquece que eu sou pastora, né? Como sua mãe, como é para você isso? Às vezes é bom, às vezes eu não sei como que eu posso dizer. É porque, você tá postando sua vida na internet, mas é legal até. Muita gente já assiste, não sei o que, é uma maneira também às vezes. Porque na verdade, Caleb, você é tímido, né? Muito. Na verdade, você não... Acho que nunca quis ter sua vida exposta, mas foi graças a você, né, que eu também tive minha inspiração de vida para poder gravar. E um processo muito difícil da minha vida, né? Caleb me deu muita força, porque Caleb é um menino, assim, inspirador, de educação, de pessoa. E para algumas mães, na verdade, que às vezes pensam que uma criança, ela chega na sua vida, ela vai mudar tudo, vai te impedir de fazer as coisas. Isso é uma grande mentira, né? Porque Caleb, ele trouxe grande inspiração para mim. Lembra do lançamento do livro? Lembro. A gente viajou foi uma viagem longa. Acho que no meio da viagem acabou a internet no ônibus. Não, mas você lembra a homenagem que eu fiz para você no lançamento do livro? Não. Então, ele era muito pequeno, na verdade, na época, né? Mas a gente, como recebia, Caleb, você não vai lembrar muitas coisas, mas na época eu recebia muitas mensagens das pessoas com muita dificuldade em relação
Ah, mas ele tá de fundo no vídeo, ele tá dentro do carro. Era como se, na época, eu estivesse fazendo uma crueldade com você, mas quando, na verdade, não. Eu lembro que tinha um comentário na época, alguém dizendo, chama o conselho tutelar, pelo amor de Deus. Concordo, eu lembro. Eu acho que eu lembro. Você lembra que eu comentei isso com você Sim. uma vez? Pois é. E qual é o motivo, né? Um dos motivos que eu trouxe ele aqui para poder te entrevistar, para perguntar para você como que é para você hoje, né? A minha vida, a nossa vida para você. Como que você vê isso hoje? Como que eu vejo nossa vida? Olha, pô, daquele tempo pra cá O que meio- mudou? Mudou bastante coisa. Por exemplo, a nossa forma de vida. Pô, Nosso estilo de vida. sim, nosso estilo de vida. Muita coisa mudou. Você foi, tipo, indo pro auge no YouTube, cada vez mais visualização, coisa. Nossa vida foi mudando muito, foi uma loucura. E tudo isso foi graças aos vídeos, Sim. né? Os nossos testemunhos, porque assim, tem pessoas que Claro. olham, às vezes, para a nossa vida, né? E todo mundo aqui no YouTube sabe toda a minha É. história, tudo que eu passei, né? Não vou estar aqui hoje no podcast falando sobre isso. Mas essa é a minha história, né? Passar por tudo que eu passei e ainda usar tudo isso para escrever meu livro. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui, ó. O Florescendo no Deserto. Eu fiquei mais ou menos quase 5 anos, não foi? 4, 5 e meio por aí. Eu não me recordo, acho que foi 4 anos que eu fiquei escrevendo o Florescendo no Deserto. Na época, gente, eu não sabia usar computador. Não tinha iPhone, né? Quando eu comecei a escrever, eu estava passando por um processo muito difícil. Eu estava grávida dele. E eu escrevi esse livro todo à mão. Depois eu tive que fazer a diagramação, pagar uma pessoa para fazer diagramação. Já até compartilhei isso no dia do lançamento do livro, o que eu passei, né? Que, inclusive, aqui na descrição do vídeo você pode acessar para adquirir, inclusive. Tem o e-book, tem o ele físico. E aqui eu compartilho a minha história, a minha gestação, tudo que eu passei, né, com ele, os meus processos difíceis. Eu me lembro que eu estava escrevendo o livro na época ainda à mão, né? À mão, e depois você passou para o papel, as coisas, né? Pediu para imprimir. Não, eu escrevi ele todo à mão. Então, aí fiquei depois, escrevendo, sim. depois de pronto eu tive que mandar diagramar, mandar Então, digitar, Sim. né? Então, aí depois de todo esse processo, entrou a pandemia, e aí Deus usou uma pessoa da editora para me abençoar, né? Para eu estar, de alguma forma, lançando o livro, né? Então, eu acabei lançando Florescendo no Deserto, porque eu floresci no deserto. Então, para você que é mãe que está me assistindo aqui, que pensa que você está passando por um processo difícil, você que, de alguma forma, aí não tem uma figura, né, paterna, né? Talvez está enfrentando um divórcio, um problema maior. Quero dizer para você que Deus é contigo, use a sua história para inspirar a vida de outras pessoas. E eu estou aqui, né? Se eu não tivesse começado em 2018, eu não estaria hoje aqui. Com certeza. Né? Porque todo esforço, ele tem um resultado. E por muitas vezes a gente tem medo de agir, muito. né? Às vezes a gente pensa, vou agir. Tem não sei quanto por cento de chance de ser positivo, dar certo, quando de errado, né? Tem esse negócio. Você nunca sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Então é meio que você fica, será que eu faço, não faço? Aí é meio difícil, né, pensar. E falei errado. Na verdade, Caleb também começou um canal no YouTube, né? Mas ele não gosta muito de expor, de exposição, de gravação, nada disso. Mas eu sempre te incentivei, né, Sim, Caleb? É isso, mas bastante. ele não gosta, eu respeito muito sobre isso. E me fala um pouquinho, Caleb, né, já que a gente está aqui hoje no canal, como é para você, né? Como você vê Deus? Como que você vê Deus na sua vida hoje? Olha, eu vejo ele na minha vida como uma forma de, tipo, desabafar, não se sentir totalmente na solidão, triste, sozinho, coisa assim, entendeu? Não é muito de... mas pra mim é uma figura que vai salvar o mundo. É a figura paterna. Não, Jesus, ele, na verdade, já salvou, né? o Espírito Santo, ele habita em nós, Sim. né? E foi o que eu sempre te ensinei sobre a paternidade, né? Então, quando você recebe o Senhor na sua vida, você tem uma mudança de quê? De vida. Muito. Né? E cada um tem que ter sua experiência com Deus. E a tua experiência de uma forma sobrenatural, o Caleb é um milagre para quem acompanhou. Eu, na minha gestação, eu quase perdi, né, o Caleb. Foi realmente um presente de Deus na minha vida. Então, eu me orgulho muito dele, de tudo que eu venho construindo, né, como família. Sim. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Eu queria que você falasse, né, como é, assim, como você vê Deus. Eu acho que você já compreendeu quem é essa figura na sua vida, quem é Deus na sua vida, a paternidade de Deus na sua vida, né?
É. Você tá com vergonha, meu filho? Muita. Tá com vergonha? E aqui só tem poucas pessoas aqui na sala, sei, hoje a gente gravando. Sabe que tantas pessoas vão estar assistindo né, depois o vídeo lá no YouTube. Porque tem muita gente que me pergunta assim, mas o seu filho não aparece nos stories, não aparece em quase lugar. Ele não gosta, gente. E é uma coisa que a gente tem que respeitar. Eu queria muito que ele fosse como eu, mas ele não é como eu e tá tudo bem. Né? Então, eu acho que ele já fez um esforço danado para estar aqui. Para estar, de alguma forma, aqui. Sabe? Quando você pega ele para poder brigar, vamos gravar. Né? Então, eu acho que para ele também, você vê isso como inspiração, né? Hoje. Muita inspiração, né? Porque desde o início você me consola quando eu preciso, me ajuda. Então é meio que você é uma figura que sempre me ajuda em tudo que eu preciso, né? Então... E como pastora? Como é que você vê isso? Eu não sei dizer, mas... É uma loucura, né? Tipo... A nossa vida é uma loucura, né, Caleb? Mas tipo, você vê sua própria mãe em cima de um palco de uma igreja com microfone. Não é palco, não. Não? Não, no palco é show. A gente eu confundo os nomes. Não, mas no meio de uma igreja, um microfone na mão falando, não sei o quê, Jesus vai voltar, não sei o quê, entendeu? Na verdade, assim, eu nem gosto muito desse termo púlpito e palco. Primeiro, porque palco dá uma ideia de show. Sim. Púlpito dá uma ideia de plataforma. Só que, na verdade, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja. Né? Então, assim, e eu creio muito na igreja de Atos. Né, que é o que? A igreja, se você for lá para a origem, né, do que realmente é a igreja, nós somos a igreja, né, onde nós somos e nós vamos, né, de pregar o evangelho, de ganhar vidas para Jesus. E hoje para você, como é que é isso aí? O trabalho, o projeto que a sua mãe desenvolve, o ministério? É meio que uma loucura, né? Segunda a gente tem que ir, domingo a gente tem que ir, toda semana ir pra lá. A gente tem que ir... Toda semana e comprar coisa, ir lá, não sei o quê. Tem que resolver o aniversário dos outros. Você gosta do projeto que hoje que se tornou meu ministério? Até que sim, mas não muito, mas eu gosto até que sim. Mas não muito por quê? Não sei. Você acha cansativo? Muito. Lá em 1 Coríntios 1:27 vai dizer assim, mas Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Sim. Chama as desprezíveis, as que não são. Sim. E ele chama essas pessoas, né? Sim, totalmente. Porque, na verdade, o meu ministério hoje, para quem acompanha, gente, sabe que é uma loucura. Esse é um dos motivos que eu tô tendo muita dificuldade de gravar conteúdo ultimamente. Tô tendo que reorganizar minha vida por conta disso tudo, né? Então, quem me acompanhou naquela época da pandemia... Era só live. Lembra, Leb? Quanto tempo que a gente live? Era 5 lives por dia, cada uma de 1 hora. Ela tinha que dormir. Aí acordava de manhã, me botava na escola e mais live. Loucura, Aí depois tá? eu fui pra faculdade. Deus abriu essa porta, eu comecei... Mas foi há uns 2, 3 anos atrás, né? Mais ou menos. Não me recordo quanto tempo que eu já tô na faculdade. Já tô um tempo na faculdade, Desde né? 2023, 2024, por aí. Então, eu não me recordo mais ou menos o tempo que eu tô na faculdade. Aí depois veio a faculdade, eu comecei a estudar. E aí eu tive que dar uma reduzida. Aí veio as consultorias, né? Eu atendo online. Sim. Então, hoje, eu só faço faculdade por quê? Porque a internet, os vídeos, a minha própria história, ela acabou inspirando a vida de muitas pessoas. Né? Muitas pessoas que passaram pela minha vida, passaram por um motivo. E tem muita mãe, acho que uma grande parte daqui do meu canal, mães que me acompanham, que vê filhos como impedimento. E, na verdade, Caleb foi planejado, né? Caleb foi um filho planejado, foi ter ele com quase 30 anos. Então, eu pude aproveitar a infância dele. Ele ainda está na infância, né? Meio que sim. Você vai fazer 11 anos, mas ainda você está nessa fase da infância, na pré-adolescência, né? Mas eu aproveitei todas as suas fases. E nesse período que eu comecei a gravar no YouTube, né? Em 2018, foi aonde eu tive a minha vida. Eu estava passando por um problema. Na verdade, não vou usar a palavra problema. Eu vou usar o termo... Eu já estava passando por um deserto na época, um vale de ossos secos, grávida, numa situação... Tive descolamento de placenta, tive que fazer repouso, tive muitos problemas na época. Então, eu usei como inspiração, né? E tem muita mãe que tem uma limitação com isso. Né? E eu costumo dizer que assim, Caleb nunca me pediu de absolutamente nada. Eu tinha vezes que eu tinha que gravar, botar ele no fundo. E tá tudo bem, vamos gravar assim mesmo.
né? Você lembra mais ou menos disso, nesse lembro período? Que eu ficava saindo, entrando do carro, falando, não sei o que, tem que fazer não sei o que toda hora, enquanto você gravava, aí a gente tinha que postar, eu entrava, saía do carro, aí eu pegava o celular, loucura. Você dava trabalho, mas glória a Deus, nasceu com muita saúde, né? Pelo menos isso, né? E foi, na verdade, nesse período que, assim, também as portas se abriram para mim. Eu fui para a faculdade. Esse é um dos motivos que hoje a minha maior dificuldade está sendo voltar com aquelas gravações. Eu gravava 10, 15 vídeos por dia no YouTube. Gente, sem qualidade nenhuma. Era assim mesmo. Ligou o telefone, gravou, foi. Só que aí, né, a gente agora... Tô vivendo uma outra fase da minha vida. Tô respeitando esse período, tô respeitando esse tempo. Não tá sendo fácil, né? E eu tô, né, com esse projeto dentro da comunidade, que também, de alguma maneira, toma muito tempo, né? Porque tudo que é físico toma muito tempo e eu vinha só no online. Nesses dias uma pessoa ainda falou comigo, mas você tem que voltar para o ministério lá. No ministério ele funciona da mesma forma. A diferença é que eu não consigo hoje fazer 4, 5, 6 lives por dia. Né? E na época também você me ajudava, né, Caleb? Montar o cenário, algumas coisas que a gente começou a fazer. Sim, eu pegava aquela luz que tem lá no quarto, colocava, aí deixava um copinho com algumas coisas. Eu lembro que era bem assim, mas era demorado. Se hoje pudesse te fazer uma pergunta assim, o que para você hoje seria a sua maior inspiração? Totalmente as pessoas que me ajudaram desde o início, né, da minha família, totalmente, minha inspiração. Porque sempre me acolhem tudo que eu preciso, me ajudam, então... Eu nunca preciso ficar no baixo, né, se dizer. Sempre fico lá em cima, porque eu tenho consolação, tenho ajuda, entendeu? Minha família mesmo é minha inspiração. Gente, eu fiz uma gravação com o Caleb, se você ver Caleb falando, como é que as coisas mudam, né? Foi na época, acho que, do lançamento do livro, ele também participou, né, daquela... Eu lembro quando ele saiu correndo, assim, quando eu acabei de... Foi no dia do lançamento mesmo, Ele saiu correndo, foi logo me abraçando ali, de tanta alegria e felicidade de eu estar falando dele, né? E nesse período mesmo Por que eu estou falando muito sobre isso? Porque tem pessoas que estão vivendo naquela época lá atrás e até tem dificuldade de compartilhar suas histórias, o seu testemunho. Principalmente quando você não teve uma figura paterna ao lado do seu filho, ou quando você, na verdade... sonhou, idealizou uma família e de repente a família ela não é como as outras famílias. As pessoas elas não se curam disso, elas em vez de se curarem disso, elas ficam amarradas naquilo ali. E uma das coisas que eu tomei muito cuidado foi não transferir para o Caleb as minhas dores, né? Gente, longe de ser a mãe perfeita, mas a mulher, quando ela cumpre uma função de homem, em qual essa função não é dela, em qual ela tem que ser pai e mãe, né? Ela acaba ficando uma pessoa muito sobrecarregada. E, na verdade, assim, eu não tenho nenhum trabalho, assim, que eu pudesse falar, eu tenho um trabalho com o Caleb, não. Eu sempre passei para ele quem Jesus a paternidade de Deus sobre a vida dele, porque nós transferimos tudo, né? Na gestação, para os nossos filhos. E tem muitas mulheres que eu dou consultoria hoje que ainda estão quebradas de um divórcio, da traição, de dores lá no passado. E, assim, desistem no meio do caminho. Né? Como eu sempre falo com ele, você não deve desistir de absolutamente nada. Deu errado, continua. Tem até o meu curso que eu... Sim. Você lembra do curso Deu Tudo Errado para Dar Certo? Lembro, Deu Tudo Errado para Dar Certo. Eu tenho um curso aqui no canal onde eu falo muito sobre isso. Deu tudo errado para dar certo. E às vezes tem que estar tudo errado na sua vida para dar certo. Né? Às vezes as coisas vão chegar num fundo do poço para você enxergar, né, que ali há uma possibilidade. Né? Então, por isso que eu te perguntei, Caleb, assim, hoje para você, como que é quando a gente sai nos lugares, né? Sim. A gente vivia muito isso quando a gente ia muito para Salvador. Você lembra desse período? Lembro. Eu chegava nos lugares e as pessoas queriam tirar foto, né, gravar. Né? Como que você se vê nesse contexto? Porque é meio até que maneiro, né? Você vê, me dá um autógrafo, tira uma foto comigo. Não, autógrafo não seria autógrafo. As pessoas querem, na verdade, eu conheci, aquela pessoa me ajudou naquele momento. Poxa, eu vi aquele vídeo numa madrugada que mudou, acalentou meu coração, né? Então, algumas mães que, inclusive, que assistiam o canal, tinham uma dificuldade muito grande por causa dos filhos. Perder a sua estima, sua alegria de viver, sua felicidade e ver a criança como um impedimento, né? Tristeza isso, né?
Tipo, você mesmo gerou o filho e tá falando, não sei, ele tá me atrapalhando, pô, é uma loucura. Você acha que filho atrapalha? Não. Olha, ele só te deixa cansado, falando... Pô, Não, isso faz parte. Sim, mas não é meio que um impedimento pra sua vida. Ele só tá fazendo o que ele é pra meio que... Ele faz isso, né? Toda criança, quando nasce, ou fica quebrando as coisas, fica andando por aí, fica gritando. É coisa de criança, né? Todas são assim. O que você pensa em fazer, Caleb? O quê? O que você pensa daqui uns tempos ser e fazer? Porque um tempo atrás aí você queria ser influenciador, aí desistiu, gravou o vídeo no meio do caminho, que achou que era assim, gente, dormiu hoje e amanhã acordava milionário. Aí desistiu, me fez fazer um canal para poder gravar. Me fala um pouquinho, o que você pensa assim? Eu não tenho muito pra pensar no futuro ainda. Muito bem, muito bem. Eu sabia que ele ia responder isso. Na verdade, mas você tem expectativa de quê? Que você é bom aluno. Gente, Caleb tira quase 10 em tudo, 9,8, 9,5. Muito diferente de mim, que tira sempre cravado 6 na faculdade, né? Mas eu não tenho muito... Eu tenho expectativa de, no futuro... Não, mas o que você pensa? Assim, o que você pensa no futuro em fazer? Nada. Ué, você pensa o que? Nada? Como assim nada? Você nasceu milionário, meu filho? Não, eu não sei. Eu ainda não sei nem o que você pretende subir um monte? Quantas vezes orar e jejuar pra você... O que você pensa? Não, eu não tenho alguma coisa pra fazer mesmo no futuro. Mas eu ainda tô por aí pensando, né? Acho que é falta de eu te dar uns trabalhos lá em casa, um serviço, não é não? Tô achando que é. Tá precisando. Não sabia que você me dá essa resposta. Essa resposta, acho que é falta de oração, jejum, pra você subir um monte e orar. Mas tem uma coisa que você é muito bom. O que você é muito bom? O que eu sou muito bom? É. No teclado? Ele toca muito bem. E engraçado que teve um período em que eu te perguntei o que você mais gostava de fazer. E você escolheu música, né? E o que você hoje faz lá? Toca? Quantos anos você já faz? Acho que 3 ou 4. 4 anos. Vai fazer 4 anos e meio que você toca, né? 4 anos e meio. Contando com esse ano vai dar 5, né? No próximo. Não, é que nós 2026. Esse ano faz 5 anos. Acho que vai fazer 5 anos. Não, sim. Não me recordo mais ou menos assim. Deve ir no próximo Gente, ele canta em inglês. Pra mim é só assim, escutar a música 3, 4 vezes, acabou. Já sei. Você tem facilidade de ouvir, não tem? O negócio é que eu só gosto de escutar aquelas músicas que, tipo, a parte do refrão repete, depois fala outro que repete, entendeu? Eu tenho facilidade nesse tipo de música que ele sempre repete, entendeu? Que é tipo outra música. Fala um negócio, aí fala outro só para outro negócio. Eu tenho dificuldade nesse tipo de música. Mas em que umas repete, acabou. Repete, eu sou fácil até que se lembrar. Isso é algo muito bom, porque tem muitas pessoas que eu atendo até hoje em atendimento, ou quando eu vou palestrar, eu vou ministrar, eu percebo muito isso, né? Que é o quê? O dom, ele é algo irrevogável. O dom é irrevogável. Eu falo que a Caleb teve o dom que eu lutei tanto para ter e não tive, né? Então, eu fiz aula de música há muito tempo, não funcionei para canto nenhum. Fiz aula de canto, tanto que acho que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo hoje, né? Que acho que eu faço de muita excelência. Mas você nasceu com esse dom. Sim. E se você não sabe, vou te contar aqui. Teve o período da minha gestação, que eu estive grávida de você, eu ficava muito de frente da bateria, né? Tinha um louvor e eu ficava muito de frente da bateria. E ali, toda vez que o som ele aumentava, ou eu estava naquela unção ali no culto, a minha barriga, você mexia muito. E olha que interessante, você nasceu, você canta e toca, né? Então, olha como que isso é valoroso, né? Que em todo tempo, assim, Caleb, nos momentos mais difíceis, Deus, ele cuidou de você em todo tempo. Por isso que é algo que eu te ensino muito sobre a paternidade de Deus, né? Porque, assim, existe, como eu já te expliquei, existe um pai biológico, sim, né? E existe um pai que, na verdade... Não, na verdade, o Senhor é teu pai, sim, né? Acima de tudo, ainda o Senhor é seu pai. E existe um pai biológico, né? Mas quando nós não temos essa figura paterna presente, quem que é o seu pai? Com certeza, Deus, né? Por isso que é importante você ensinar isso para os seus filhos, a paternidade de Deus, para que eles não se sintam órfãos, deixados, rejeitados, né? Porque a mulher, quando ela
ela sofre, ou ela é deixada, ou ela é traída, ela é abandonada. Eu compartilhei isso bastante no meu livro, né? Ela gera consigo traumas. E esses traumas, eles perduram anos. Até quando você vive episódios novos, você olha para aquilo ali e fala assim, não vou dar conta. Até a dificuldade de ter outros filhos, a dificuldade de ter uma nova relações sociais, né? Tem uma parte até do livro, né, que é muito, assim, eu levo para minha vida, que é lá em Isaías 35:12, né? O deserto, ele florescerá e romperá em flores e também jubilará e cantará de alegria. Porque o deserto, ele tem prazo de validade. Ele tem prazos, assim, de encerramento, né? Então, um lema que eu tenho no meu livro é: a sua vida tem um propósito maior que sua dor. Eu me lembro que uma vez, não sei se Caleb vai lembrar, Caleb passou... A gente estava passando por um momento muito difícil, lembra, Caleb, lá em casa? Em qual um dia você falou que... Eu te falei que eu tinha vontade de morrer. Você lembra uma vez que eu falei sobre isso? Eu acho que sim. Já tem uns anos para trás. Acho e você falou também, eu tenho essa vontade de morrer. Você lembra disso? Acho que sim. E aí eu orei com ele e repreendi esse espírito, né? Que por muitas vezes ele vem com a rejeição. E eu me recordo que depois nós oramos, você lembra disso? Acho que sim. E aí você falou que não tinha mais esse sentimento? Sim. E olha que interessante, eu e o Caleb, a gente fala muito abertamente sobre isso, porque o Caleb participou de toda a minha dor, de todo aquele processo meu. E é importante falarmos a verdade para que eles tenham compreensão, porque futuramente ele vai ser um marido, ele vai ser um pai. E ele tenha o entendimento de que ele não tem aquela carga, né, em qual a mãe passou, a mãe sofreu um jugo, né, ou simplesmente uma pressão de ter que fazer diferente, né, porque senão se repete, né, a maldição hereditária, se não for quebrada, ela se repete até a 4ª geração. A Bíblia fala sobre isso, né. E Caleb, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que hoje, para você, acha que você, dentro da nossa casa, o que você acha que ainda falta? Pra mim não falta nada. Pra mim tá de boa. Só tendo isso mesmo, tá de boa. Como assim, tendo só isso? Gente, Caleb é assim, você pergunta as coisas pra ele, tudo tá bom, não tem muito que... Pra mim tá bom, já tem tudo que precisa, não tem nada faltando, então pra mim não falta nada, né? Desde que pra você falta alguma coisa... Pra mim tá de boa. Você acha que, por exemplo, a nossa vida material, ela é mais importante do que a nossa vida espiritual? Material, carro, sim, casa. Não sei disso. Não, é que eu ia falar assim, material ou espiritual, entendeu? Eu acho que é espiritual, né? É mais importante? Sim, eu acho bem que a espiritual é mais importante. Você lembra de alguma experiência que você teve com Deus? Não lembra? Não, nenhuma. Mas eu vou te lembrar. Não sei se você vai lembrar quando você era muito pequeno. Quando você era eu não lembro a idade. Você sempre teve muita sensibilidade no mundo espiritual, né? Eu acho que é por tudo que a gente passou. Teve um período que uma pessoa foi te visitar na época, você tinha uns 2 para 3 anos. E essa pessoa, eu acho que foi isso, não me recordo se você por aí, se era 3 ou 4 anos. Você já falava nessa época. Eu lembro que essa pessoa pegou você no colo, você chorou e você falou, mamãe, ela tá endemoniada. Né? Eu nunca me esqueci desse episódio, porque você sempre foi muito sensitivo ao mundo espiritual. Né? Então, assim, as suas experiências com Deus, Caleb ainda não é batizado, né? Porque eu tô esperando ele amadurecer um pouco sobre essa consciência, né? Do que é viver em Deus, né? Viver em Deus de uma novidade de vida, né? Ter essa mudança, porque a conversão, ela é todo dia, né? A nossa conversão, ela é todo dia. E você lembra disso, desse episódio? Não, né? Você era muito... Você era muito pequeno. Mas tem algum episódio, assim, da nossa história que você possa dizer que você, assim, mais sente falta? Pô, eu mais sinto falta daquela época que você gravava dentro do carro. É a época que eu mais sinto falta, pô. Mas por quê? Loucura? Porque foi na época que você cresceu, você tava no auge, pô, eu tenho saudade daquela época. Na verdade, você tem saudade da viagem, né? Das viagens. Da viagem. Do avião, é isso que ele tem saudade.
Né? Porque agora a gente regrediu de vida, foi? Não, claro que não, tá doido? Não, na verdade, Caleb, sim. A gente está passando por muitos momentos, muitos processos, né? Inclusive o projeto me toma muito tempo. Caleb é apaixonado pelo projeto, não é hoje? Não é meu forte, não. Como é que é pra você quando... Eu não ia falar sobre isso não, mas vamos lá, tá surgindo esse assunto aqui. Como é pra você quando eu fui pro presídio pela primeira vez? Pra pregar o evangelho lá. Como pastora, como foi isso pra você? Foi meio que, pra mim, foi um medo, né? Você entrando naquele lugar, né? Sozinha, sem ninguém pra mim, eu queria ir junto, né? Sendo que não pode. Mas, cara, pra mim tava assim, pô, tô morrendo de medo, vai que acontecer alguma coisa lá dentro, aquele lugar eu não sei o que, é horrível, tem um monte de coisa. Pô, minha mente tava assim, ó, pra fora. Não, mas aí depois você ficou tranquila? Depois que você saiu, eu fiquei tranquilo. Pra mim só importa quando você tá lá dentro, quando você tá aqui fora, de boa. Não, mas você se preocupa com... Muito. Por que você se preocupa? Você acredita que aquelas pessoas lá dentro precisam de salvação, de mudança de vida? Com certeza, né? Porque pra eles estar lá dentro, eles devem ter feito alguma coisa. Não é possível que eles vão pra lá sem fazer nada. Não, com certeza. Mas eu digo assim... Porque assim, por que eu tô te fazendo essa pergunta? Porque assim, não é comum, né? Tantas pessoas que me acompanham na internet... Eu trabalhava só com mulheres. Sim. Né? Com cura, com milagre. Vou dizer essa palavra não. Com cura, Sim. com pessoas com restauração. Eu pregava muito sobre isso. E, de repente, a minha vida virou 360 graus. Pô, o cérebro fez assim, não, quero outra coisa, vai trabalhar Na verdade, não foi. Na verdade, eu não planejei, eu não quis isso, né? E as coisas já aconteceram. Mas você no café, você me ajudou a servir o café. Foi meio que sim. Lembra do café lá na porta do presídio? Ai, meu Deus, eu odeio aquele lugar, mano. Pô, eu tinha que ficar andando numa fila gigantesca, assim, ó, se quer isso daqui... Caleb foi comigo. Quer um cafezinho? A pessoa, não quero não, eu tinha que pular pra próxima, eu não queria pular pra próxima. Tinha no mínimo 500 pessoas na fila, 200 pegava. Mas muitas pessoas ali, Lébio, o que acontece? Muitas pessoas ali, às vezes viajam horas para ver um familiar, né? Porque a visão que as pessoas têm de nós que somos cristãos, né, e que servimos a um Deus do impossível, é de que aquelas pessoas não merecem uma mudança de vida. Nós somos a esperança para aquelas pessoas, entende? E, inclusive o café que a gente servia na porta do presídio, tem mulheres ali que não tinha um lanche, um café, e a gente ia para servir o café. Sim. E eu tive a experiência de levar o Caleb. E se tem, gente, uma coisa que eu digo para vocês, que eu deveria ter feito isso muito mais tempo. Levem seus filhos para subir monte, para orar, para pregar com vocês, porque eles precisam viver as experiências deles, né? E como eu falei para vocês, Caleb me acompanhava em tudo. Claro que lá não é um ambiente para ele poder frequentar, mas a gente foi servir pessoas com café, com pão, com lanche na porta da unidade prisional. E aí depois ele até dormiu por causa do calor, né? O calor de Bangu, quem conhece Bangu sabe como é que é. Aquele calor. E assim... Para mostrar para essas pessoas, meu filho não vai porque tá gripado. Nunca passei por isso. Eu vou deixar de fazer uma agenda. Não, eu fui para vários estados, viajei. Teve um período que eu preguei, né, em vários lugares. Ele sempre foi comigo, sempre me acompanhou. Né? Então, como né, a gente está falando sobre isso, né, Caleb? Eu acho importante, porque ele tem que ter essa consciência, né, do que aquelas pessoas cometeram algo, certo? Com certeza, né? Estão lá porque estão pagando pelo que já fizeram. Porque não tem como uma pessoa entrar lá dentro por não ter feito nada. Né? Sim, mas elas estão... só se estiverem armado para essa pessoa, com certeza, mas... Então, mas aquelas pessoas já estão ali para poder pagarem pelo que fizeram. Só que nós somos a esperança daquele lugar. Né? E assim, você acredita na mudança dessas pessoas? Com certeza, o problema é que não quer mudar, você sabe. Tem gente então, mas eu não creio que alguém tem que querer mudar. Sabe por quê? Eu não tenho poder de mudar você. Até porque você também, Caleb, amanhã ou depois, se você não estiver na presença de Deus, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Porque o que muda a vida de alguém é o Senhor. É a experiência que eu tenho com Deus. Você já ouviu aquele louvor que fala assim, no Santo dos Santos, como é que é? Eu acho que eu já ouvi, mas... A fumaça me esconde. Então, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Você até vai viver
mas você acaba voltando. Aquelas pessoas ali precisam ser resgatadas. Por exemplo, hoje eu tenho um projeto dentro de uma comunidade e aquelas pessoas precisam serem amadas, né? Sim. Você acredita nisso? Acredito. Você acredita nisso? Acredito. Até porque, assim, você é amado. Sim. E por que não amar essas pessoas? Porque do mesmo jeito que a gente tem família, a gente é amado por essa família, eles também. Então, o conceito de família é algo... Agora eu vou usar um pouco da minha psicologia. O conceito de família é muito a forma como você vê família. Sim. Porque o lema lá do nosso projeto é o quê? Uma família para você pertencer. O que é família para você? Família é lugar de pertencimento. Sim, é um lugar que te acolhem, te ajudam em tudo que você precisa, né? Nem mesmo como se fosse... eles são pessoas que... da sua família mesmo, mas ninguém liga pra você. Eles são... meio que todo mundo é uma figura paterna, materna, entendeu? Na verdade, nós somos representantes de Cristo na vida dessas pessoas. Porque, por exemplo, se não for eu, se não for você, quem vai ser? Ninguém. Nós somos a esperança de pessoas em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, assim, inclusive eu mesma, muitos momentos, assim, da minha vida, em uma das minhas lives, as lives que mais tocavam pessoas eram as lives que eu estava mais quebradas, dilacerada, vontade de parar, vontade de desistir. Todo dia eu tenho vontade de desistir, todo dia eu tenho vontade de parar. E por que a gente não para? Porque eu creio que o Espírito Santo vai lá e fala, você vai vencer. Tá passando por uma luta hoje, você vai vencer. Né? Por exemplo, o Caleb foi planejado. Eu sempre quis ser mãe de menino, tanto que na época, eu fiquei entre escolher entre Bento e Caleb. Bento porque é abençoado e Caleb porque representava Josué e Caleb, guerreiros que entraram na terra prometida. Eu estava enfrentando um deserto lascado na época, então eu peguei e falei, vamos lá, qual o nome que eu vou escolher? Eu acabei dando esse sentido para ele e ele absolutamente absorveu essa palavra, esse nome profético, né? Caleb, guerreiro. Que aquele que eu não fui Bento, né? Que senão eu ia ver o Chico Bento, né? Tá não, certo. Mas na verdade Bento tem um significado também que é abençoado. É um nome muito bonito. Então, você acha? Acho, claro. Eu ainda gosto muito desse nome. Não, senão eu ia virar o Chico Bento. Mas você gosta do seu nome, Caleb? Caleb eu gosto, mas Bento não chega Então, mas não. você sabe o sentido por causa que eu tô tentando explicar? Sim, de Caleb é porque Josué e Caleb que foram os primeiros a pisarem na Terra Prometida. E Bento eu não faço a menor ideia, só sei que você falou que ele bíblico, não é bíblico, não é bíblico, né? Bento não é bíblico. Não, eu não sei. Então, mas na verdade eu coloquei esse nome não é por ser bíblico, é pela origem, pelo sentido do que eu estava passando na época, né? Então, como eu tive uma gestação muito conturbada, eu só fui ter reflexo disso 2 anos depois, né? Eu tive muitos problemas de saúde, muitas coisas que eu passei foi 2 anos depois, né? Sim. Tá com sono? Muito. Mas por que você tá com sono? Não sei, deu vontade de dar um soninho no sábado. A Lebe dorme todo dia depois que chega da escola. E passa a tarde dormindo. Então, Caleb, esse período, né, que eu vivenciei logo depois do seu nascimento foi um processo tenebroso. Eu fui para 42 quilos, eu amamentei ele 1 ano e 5 meses. E aí tive que colocar ele na creche para trabalhar. E foi nesse período que assim, muitas coisas na minha vida mudou. Então, uma coisa que eu acho interessante, né? Que assim, eu desejo que ele venha viver a experiência dele com Deus, né? Então, o filho não é impedimento. Assim, eu desejei, aconteceu. E eu me lembro que no final da gestação, como eu estava enfrentando por um processo tão difícil, que eu quase tive a perda. Não, para a glória de Deus, não perdi. Ele nasceu com saúde, nasceu bem. Mas a gente viveu muitas coisas. Talvez ele não vá lembrar pela idade dele, né? Mas nós vivemos muitas coisas boas no meio daqueles processos desérticos na nossa vida, né? Então, hoje o que eu passo para ele é que ele venha também ter esse amor por outras pessoas. Que ele também venha entender e ter a percepção do outro é muito importante. Entender a dor do outro, lembrar de onde Deus nos tirou, o fundo do poço, né? Você recorda desse período difícil? De algum momento que eu chorei, de algum momento que você me viu mal, você não lembra? Não que muito. Bom que ele não lembra. Mas da época do livro você lembra? Com certeza, né? Do lançamento, de como foi aquele período tão bom pra gente, né? São momentos prazerosos que eu gosto sempre de lembrar, né? Das nossas viagens. A gente viajou na época pra Salvador, não foi? Morro de São Paulo.
Viajava todo dia. Todo dia não, todo mês, né? Todo mês. Vai pra uma viagem, 2 semaninhas depois viaja de novo. Você lembra algum episódio que te marcou, assim, que você gostaria de voltar a viver de novo? Entre eu e você? Uma viagem. Pô, o que eu gostaria de viver é aquelas que a gente ia pra Salvador, claro. Pô, lugarzinho bom de viver. É tudo um pertinho do outro, as casinhas pequenininhas, mas é um lugar aconchegante. Tem praia, você anda 100 metros, tá numa praia. Você não lembra de mais nenhum episódio que a gente... Não, muito. Que interessante, né? É você não recordar. É um negócio que fica na minha cabeça. Não, as memórias fotográficas que você quer dizer. Sim, memória fotográfica. É isso que fica na minha cabeça mesmo. Mas só isso que eu tenho de vontade mesmo, de reviver. Reviver. Mas a gente pode ver coisas novas, né? Sim. Então isso também é interessante. Eu comecei a escrever meu segundo livro, não concluí ainda. Creio que eu vou terminar. Tá na metade. Deixei de escrever desde o ano passado, né? Onde também eu relato muito sobre esse processo, né? Do nosso processo de sermos libertos, né? Sermos livres. Então, hoje, para mim, falar desse assunto com ele... Gente, eu nunca imaginei que eu fosse, talvez, falar desse assunto com o Caleb. Tem muita gente que fala, não, meu filho não pode saber por aquilo que eu passei. Ai, meu Deus, se ele souber daquilo que eu passei... Não, eu vou esconder. E, na verdade, eu sempre quis que ele soubesse tudo que eu vivi. Até porque ele passou junto comigo. Ele viveu comigo, né? Então... Hoje, esse bate-papo nosso aqui é um bate-papo importante, sabia, Caleb? Sim. Porque lá na frente você vai lembrar disso aqui. Né? Por mais que talvez ele não siga, não queira gravar conteúdos, né? Não deseje, talvez, falar para pessoas o que a mãe dele passou. Mas esses dias eu fui na reunião escolar, aí uma professora dele falou, nossa, mas ele fala de você com muito orgulho. Você fala de mim lá na escola? Quando pergunta alguma coisa eu falo, com certeza. Mas como assim? Alguém pergunta? Por exemplo, porque eu lembro muito quando... Tipo, quando a gente tava no primeiro, segundo ano, tinha uns deverzinhos. O que você queria trabalhar? O que sua mãe trabalha? Eu colocava lá, minha mãe trabalha não sei do que, psicóloga. Ou a gente respondia oral, um de cada vez na sala, eu falava, minha mãe trabalha de psicóloga, não trabalha não sei o que, maneiro. E como é pra você ser filho de uma psicóloga? Agora vamos tirar um pouco essa parte pastoral e essa parte mãe. Porque, na verdade, eu sou várias em uma, né? Porque uma hora você tá de boa, outra hora você tá falando, não, que você tá com diagnóstico de não sei o quê, você tá com problema de não sei o quê, tem que ir num psicólogo, tem que ir num psiquiatra, tem que te levar no CAPS, uma hora é assim, uma hora é de boa. Não, que eu tenho que te levar no CAPS? Ela já fez isso, tá, gente? Mas você sabe o que significa CAPS? Centro de Assistência Psicossocial. Então, o CAPS não é lugar de maluco. Da onde vocês tiraram essa ideia? Não sei também, mas pelo que eu sei, CAPS é lugar de maluco? Doente mental? Não, meu filho. Não. Na minha consciência, CAPS é lugar de doente mental. Então, mas você consegue ter a percepção de, por exemplo, que todo mundo precisa de ser ouvido? Sim. Todo mundo tem que conversar com alguém, tem que ser orientado. O psicólogo nada mais é do que ter essa percepção do outro. De poder escutar fofoca, né? De poder saber da vida do outro. Vem me falar que psicólogo não fica sabendo da vida da pessoa toda. Claro. Mas não é fofoca. Sim. Não é fofoca. Mas psicólogo pra fazer fofoca. Mas o psicólogo vai fazendo, não sei acontecer isso daqui na minha vida, eu tô passando por isso. Não, pô, acabei de terminar aqui, vou falar. Tem alguém que me... Aqui, então, mas você que tá lá em casa, tem alguém lá que você que me liga e que faz fofoca? Tem alguém lá que eu dou atendimento que faz fofoca? Não, eu acho, né? Tem alguém que eu atendo que você lembra? Que eu atendo sempre? Sidney. Tá doido. Sidney, um beijo. Todo dia a gente fala assim, não esquece de atender o Sidney. Atende o Sidney. Sidney, um beijo pra você. E ele vai estar assistindo, viu? Porque eu dou atendimento pro Sidney quantos anos? Acho que uns 4 anos e meio. Muito, tá? Muito tempo, tá? Muito. Só não fala nada dos atendimentos. Né? Porém, você vê que interessante, né? São coisas assim que marcam a nossa vida. O nosso quadro, nossa história é exatamente isso. Tem muita gente que tem uma ideia, né? Muito... Ainda mais sobre mim.
Nossa, ela passa uma imagem de uma mulher super séria, uma mulher super segura. Mas, gente, eu tenho problema, né, Lebe? É problema que você tem. Tenho, viu? Muito. Não dá nem pra explicar. Uma hora ela tá bem, outra hora ela tá estressada, uma hora ela Eu vira tô estressada? psicóloga. Aonde que eu tô estressada? Você me vê estressada? Muito. E muito. Mas será por quê, né? Por causa do cachorro, por causa dos porquinhos da Índia, por causa de mim. Pois é, isso faz parte da nossa vida, né? A gente está chegando já no final aqui da nossa entrevista. Se você gostou, pode deixar seu comentário aí. Caleb tinha que vir aqui poder falar um pouquinho, né? E assim, Lebe, queria muito poder agradecer você, tá? Por ter aceitado o meu convite, veio juntamente, só para poder, de alguma forma, né? Tá aí falando um pouquinho. Quero também aqui deixar o nosso canal aqui. Um recadinho, né, ali, né? Da produtora que tá fazendo o podcast. Vem aqui, né? Aqui o WhatsApp. Acho que ele achou que eu ia esquecer, né? Tomou minha frente. Sim, você ia esquecer, com certeza. Porque eu ia realmente falar exatamente isso pra você também que quer gravar, né? Pra você também que quer de alguma forma. Tá gravando aqui com a gente, montando a sua trajetória. Quero aqui te falar um pouco do Estúdio Realize, onde a gente também está gravando de alguma maneira aqui. Somos muito bem recebidos aqui, esse espaço família, né? Então, acesse aí a rede social, o WhatsApp, entre em contato. Tem um valor, gente, um desconto maravilhoso para vocês. Vale a pena, tá? Vale a pena. A gente de graça. Sim. Dá pra gente de graça. O atendimento é incrível, só pra avisar. Eles é de boinha, chega aqui, já coloca uma aguinha pra gente, dá um cafezinho, fala com a gente, pra gente fazer um negócio. Tá propaganda. E é isso. É aqui que nós estamos hoje, o nosso bate-papo, né? Estamos finalizando. E só pra gente poder fechar aqui pra vocês, não deixem de acompanhar nossas redes sociais e vamos trazer mais histórias como a nossa, inspiradoras, e tem mais coisas aí novas pra vocês, viu? É isso, meu amor. Obrigada, tá? Você ter vindo aqui, de todo o meu coração, viu? Tchau. Amo a sua vida.